que te garante que tudo seja verdadeiro? O que te garante que haja um gênio maligno mentindo e criando imagens falsas em que você deliberadamente acredita? Essa é a dúvida imposta por René Descartes, né? Vamos falar aqui da dúvida hiperbólica, vamos falar do penso, logo existo, um pouco de racionalismo, né? A gente tem vários exemplos de racionalismo na história da filosofia, de racionalistas, né? O Descartes talvez seja o maior exemplo dentre eles. Você tem Spinoza, você tem Leibniz e outros nomes, mas aqui a gente está voltado para o próprio Descartes, tá? Descartes, autor de Meditações, o discurso da dúvida, né? O discurso do método, perdão, a gente vai falar sobre dúvida. Um autor do início da Era Moderna ali, né? Bem transicional entre medieval e moderna. Nasceu em 1596, morreu em 1650, morreu de uma forma trágica, de pneumonia. Ele foi convidado pela rainha Cristina da Suécia a dar aulas de filosofia, e no entanto ela queria receber aulas às 5 da manhã, né? E na Suécia, um país um tanto quanto frio, fez com que ele pegasse uma pneumonia. Em decorrência disso ele acabou falecendo, né? Então cedo, 53 anos, né? Que ele inaugura uma tradição, uma espécie de pensamento em um momento em que a Europa Ocidental vem passando por uma revolução científica, né? Inclusive ele é um matemático, ele pensa muito seus argumentos voltados também para a área matemática. Ele é um anatomista, né? Ele disseca corpos, ele mesmo relata isso. Nesse momento, por exemplo, na Europa Ocidental, a gente começa a descobrir uma função do coração enquanto bombeamento de sangue para o corpo, começa a minuciar o telescópio, enfim. Então as descobertas científicas, elas são cada vez mais reais, né? E essa autoridade divina que a gente vinha tendo diante da escolástica e desses momentos da história da filosofia, ela começa a ser deixada de lado, e por conta até da divisão da própria igreja, né? Martim Lutero e todo o protestantismo ortodoxa que já existia, né? É um momento em que a ciência vem tomando um lugar ainda mais de destaque. É claro, há outros momentos na história, como no Egito Antigo, por exemplo, em que sim, se fazia ciência, se sabia sobre o cérebro, se abria o corpo humano, mas aqui, voltado para o nosso currículo, para a nossa grade de estudos, é interessante a gente pontuar esse contexto histórico. Qual é o cerne de estudo de Descartes, né? A gente está pensando aqui, nesse fragmento, no racionalismo e na epistemologia. O que se trata estudos sobre epistemologia? Estudo do conhecimento, como conhecemos as coisas. Junto ao René Descartes, um racionalista, por exemplo, há outros movimentos de pessoas que defendem, que são empiristas, por exemplo, que podemos falar em outro momento, como Hume. O Aristóteles era um empirista, apesar de ainda não existir essa classificação no seu tempo. Locke era um empirista, Francis Bacon era um empirista, mas o foco é outro, certo? Então, bom, nós conhecemos as coisas pela razão. Isso significa dizer que és um racionalista, né? Ok, mas isso é pouco. Precisamos aprofundar esse argumento. Descartes vai pensar, olha, há conhecimentos seguros, assim, que são equivalentes aqui ou em qualquer outro lugar do planeta Terra. 2 mais 2 é 4 e acabou aqui, na Índia, em Bagdá, em Turim, seja lá onde for. E há outras formas de captarmos conhecimento que são falhas, né? Os sentidos, por exemplo, nos enganam. Ora, eu vou usar um exemplo de Parmênides. Nós olhamos a Lua, enxergamos uma luminosidade profunda nela, e a partir dessa luminosidade, nós aferimos que essa luz vem da própria Lua.
Nós, hoje, sabemos que é mentira. Essa luz advém do reflexo do Sol. Portanto, se tirarmos uma conclusão somente do nosso olho, da nossa visão, entenderíamos assim, portanto, que a luz vem da Lua. Isso seria falso. Logo, Descartes pensa, olha, aquilo que me engana uma vez pode me enganar de novo. Então ele confere aos sentidos uma captação de informação, uma captação de conhecimento, melhor dizendo, falha. E aí, no segundo momento, ele eleva essa dúvida do conhecimento à extremidade. Uma dúvida hiperbólica, né? Que é uma dúvida extrema. Num outro sentido também, nós olhamos aquilo em que estamos vivendo, captando enquanto realidade momentânea. Nota isso, ele coloca isso à prova também. Olha, e se existir um Deus que deseja me enganar e ele está fingindo? Ele eleva isso também, a percepção da realidade, por exemplo, ao sonho. Olha, o que me garante que eu não esteja sonhando? Levando em consideração que há sonhos que são extremamente semelhantes à realidade, a estar vivendo, a estar no tempo. Portanto, a captação de sentidos é enganosa, a percepção de vivência na realidade enquanto tempo presente pode ser enganoso, já que podemos se confundir com a percepção de ser um sonho ou não ser um sonho. Né? Adiante, ele pensa, e se existir um Deus enganoso em que demonstre para mim uma realidade que, na realidade, eu não estou inserido? Só que aí, é claro, ele vive em uma época que, apesar da ascensão da ciência, da revolução científica, da entrada na era moderna, é claro que ainda assim a igreja exerce posição, quanto ao intelecto divino ainda é muito presente, a escolástica, São Tomás de Aquino, é claro, né? São Tomás de Aquino ele tem muitos problemas para a sua estabilização, mas isso é papo para outro vídeo. Então esse papo de Deus enganador fica de lado, assim. Inclusive ele é o cara que acredita em Deus, ele associa a perfeição a Deus. Logo, não podemos associar coisas imperfeitas a essa figura divina. Sendo assim, ele troca de figura. Ele fala, olha, pode não ser um Deus enganador, mas se tiver um gênio maligno poderoso, em que esse gênio maligno é capaz de enganar a minha percepção da realidade, me apresentar uma realidade extremamente palpável, extremamente segura, em que me engane a ponto de viver nessa realidade e me deixar enganar por ela. Veja bem, tudo à minha volta pode ser falso. Tudo pode ser posto para que eu acredite, a partir de um fundamento frágil, inexistente. Mas há uma coisa em que eu posso confiar: o eu. Afinal, o eu está duvidando dessa existência. Logo, ele garante um lugar na própria existência. Então as dúvidas trazem a incerteza sobre tudo à nossa volta, mas traz uma certeza sobre a nossa existência. Porque o questionamento primeiro sobre a realidade de algo parte da dúvida, do pensamento. Ou seja, penso, logo existo. Ou cogito ergo sum. Então ele introduz um método para chegarmos a um conhecimento verdadeiro, da clareza, distinção, da análise do problema, da ordem e da revisão. Né? Se eu não me engano, são 4 métodos para que a gente chegue num conhecimento verdadeiro. Isso ele vai chamar então de dúvida metódica. Né? E a hipérbole é justamente a elevação dessa dúvida ao extremo, a última instância
para que tudo seja questionado. E qualquer conhecimento minimamente incerto, ele considera e bate o martelo como falso. Ou seja, todo conhecimento é produzido a partir da racionalidade. E uma racionalidade, no caso de Descartes, por exemplo, dedutiva. Nós podemos, do nosso escritório, deduzir um sistema de pensamento, um sistema de funcionamento acerca de algo. Esse é um pouco do racionalismo, do penso, logo existo, de um sistema pensado por René Descartes. Se você gostou do vídeo, entendeu, espero que tenha entendido, deixa o like, se inscreva no canal, comente a sua dúvida. Obrigado você que assistiu até aqui, é um prazer sempre, as pessoas estão apoiando muito bem o canal, fico feliz por isso. E deixe a sua sugestão de um outro tema, sua dúvida, seu questionamento, enfim. Obrigado, até uma próxima, tchau, tchau.